O tema hoje da nossa reunião é não construir tesouros na terra, que é uma das passagens de Jesus no Sermão da Montanha, naquele compêndio de ensinamentos do Sermão da Montanha, fala, não acumuleis para vós tesouros na terra. Essa mensagem é uma mensagem claramente sobre evolução espiritual. Porque na mensagem completa, nesse trecho, o trecho completo é o seguinte: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis para vós. Então, percebe que só esse trecho, não acumuleis para vós tesouros na terra, fica uma ideia de que como se Jesus fosse contra acumular coisas. Não é bem assim, porque de primeira ele fala, não acumuleis para vós tesouros no céu, e na sequência ele diz, acumulei. Jesus não é contra a riqueza ou contra o acúmulo. Ele incentiva o acúmulo de uma determinada riqueza. Acumulei para vós tesouros no céu, aonde a ferrugem e a traça não corrói, e o ladrão não escava e não rouba. E aonde que está aqui o aspecto da evolução? Então, a gente, ao longo de toda a escala evolutiva, a gente tem infinitas gradações, infinitas escalas de perfil de consciência e perfil evolutivo. Então aqui ele está falando de um perfil de consciência, que é o perfil de consciência dos espíritos que se encarnam em planetas de provas e expiações, que é um perfil que está totalmente envolvido nas coisas da Terra, nas coisas do mundo. E ele está anunciando, ele está nos incentivando, nos inspirando, nos ensinando a ir numa outra direção, na direção dos espíritos mais felizes. Acumulei para vós tesouros no céu. Qual que é a problemática da questão de estarmos envolvidos com as coisas da terra? Os nossos irmãos orientais, especialmente os budistas, mas eu acho que as várias filosofias orientais vão falar um pouco disso também. Se eu não me engano, cerca de 1000 anos antes de Cristo, Siddhartha Gautama, que era um ser humano normal, como eu e você, chega um momento da vida dele, não vou entrar em detalhes, apenas ao que interessa, né? Chega um momento da vida dele em que ele começa a desenvolver técnicas para se aprofundar no conhecimento de si mesmo, para se aprofundar no conhecimento sobre Deus, sobre a natureza, e ele descobre, nas meditações dele, algumas verdades, algumas leis universais. E uma delas, que é a que nos interessa para a nossa palestra, é a lei da impermanência. Nada é permanente. Toda a ideia que a gente tem de permanência, de estabilidade, ela é, digamos assim, passível de ser retirada. Ela é perecível, passível de perecer. Então, por exemplo, se alguém passa no concurso público, fala assim, agora eu tenho estabilidade, passei no concurso público. Tudo bem, se for comparar com a iniciativa privada, provavelmente a comparação é que realmente é um pouco mais difícil de ser exonerado, de ser demitido. Tem um processo administrativo que precisa passar, que lembra um pouco a ideia de um julgamento, todo um processo que demora mais ou menos uns 2 a 4 meses, até que se chega à conclusão que aquele servidor público cometeu algum tipo de irregularidade, por isso precisa ser exonerado ou sofrer alguma punição. Já na iniciativa privada é mais rápido, né? Se o patrão simplesmente não gostar do seu trabalho, se ele quiser te mandar embora amanhã. Então, nesse sentido, sim. Mas e se acontecer alguma coisa excepcional? Como, por exemplo, o país se envolver em guerra, ou como aconteceu recentemente, uma pandemia.
e aí o Estado não conseguir arrecadar dinheiro, não conseguir pagar os funcionários públicos, e aí por causa de uma situação excessiva, conversa lá com os vereadores, com os deputados e faz uma lei excepcional e para demitir todos, aí nesse sentido, cadê a estabilidade? Ou se a gente for pensar num casal que tem um relacionamento estável. Então, o que mantém o relacionamento de um casal em estabilidade? Né, aquilo que a gente vive ouvindo falar, né? Para a gente manter a harmonia do casamento, do namoro, né, que seja, precisamos regar cada dia. Tem que regar todo dia. Por quê? Se não tem uma troca de carinho, se não tem um diálogo saudável, se não tem tolerância com as limitações do outro, não é? Se não tem a intenção verdadeira, de coração, de construir algo saudável, de olhar para o outro, a tendência é que o casamento, essa união, a união desse casal vai se desgastando e a instabilidade se esvai. A estabilidade, então, ela é uma estrutura que você constrói. Tem aqui uma estrutura que mantém a estabilidade. Se eu corto qualquer viga dessa estrutura, ela cai e a estabilidade acaba. Então, essa é a ideia dos orientais. A lei da impermanência. Tudo é impermanente e tudo passa. Então, de uma hora para outra, está tudo bem. De uma hora para outra acontece uma coisa, uma situação desafiadora. Não é assim a nossa vida? Vem uma situação desafiadora, vem algo que te põe em xeque, que te testa, né? Um revés financeiro, ou um revés amoroso, uma decepção amorosa. Está tudo bem, de repente vem uma coisa que te põe em teste. Lei da impermanência. Do mesmo jeito, você está na situação desafiadora, você consegue depois de um tempo superar e a sua vida vai voltando à normalidade, ou seja, mudou de novo. Então as coisas estão sempre, nossa vida é uma oscilação, é um constante movimento de altos e baixos. Então tudo é impermanente, ou seja, as coisas desse mundo, as coisas materiais, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são impermanentes. Se a gente for fazer também uma ligação disso com a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar uma parte do Livro dos Espíritos que dali adiante um monte de capítulos falando sobre leis naturais ou leis divinas. E existem 3 leis, na verdade todas as leis divinas estão integradas, estão comunicando, todos comunicam entre si, porque na verdade mesmo, não existem várias leis divinas, só existe uma, que é a lei de amor. Mas para facilitar o entendimento, para ficar mais pedagógico, para a gente poder separar as coisas e estudar com mais profundidade, há uma necessidade pedagógica de separação dos temas. Então, tem 3 leis em especial, que eu considero, que se comunicam com a lei da impermanência dos budistas, que é a lei de liberdade, somos livres, temos livre-arbítrio, a lei de ação e reação, porque aí a lei de ação e reação está em profunda comunicação com o livre-arbítrio, certo? Então, eu estou aqui, eu estou agindo, agindo, pensando, sentindo, e tudo que eu sou, penso, sinto, todas as minhas ações estão interagindo com as leis do universo. Porque eu sou parte da natureza, eu sou parte do universo. Então, tudo que eu faço interage com as leis. Então, por isso que tem a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é justamente falando sobre essa interação. Então, o meu livre-arbítrio, ele vai sendo modulado ou educado pela lei de ação e reação. Então, se eu faço algo que prejudica o irmão, que prejudica a natureza, que prejudica o animal, isso irá reverberar em algum momento na minha vida. Se eu faço uma coisa boa, se eu alivio um sofrimento de alguém, se eu enxugo lágrimas, isso em algum momento vai reverberar na minha vida também. E qual que é a ideia? A ideia é que meu livre-arbítrio, com o tempo, ao passar de muitos milênios, porque o processo é lento mesmo, passar de muitos milênios, o meu livre-arbítrio vai sendo educado, eu vou aprendendo a usar ele melhor, porque eu sei que, dependendo do que eu faço aqui,
vai vindo consequências ruins. E isso vai me desestimulando a ir por esse caminho. Por outro lado, as ações boas, conforme eu vou fazendo o bem, eu vou sendo beneficiado e eu vou sendo motivado a ir mais por esse lado. Então, a lei de ação e reação modula a maneira como, ao longo de várias encarnações, de milênios, vai modulando o meu uso do meu livre-arbítrio. E essa modulação ela está integrada com uma outra lei divina ou natural, que é a lei do progresso. Exatamente, esse é o movimento do progresso. Isso tudo que eu acabei de dizer é o movimento do progresso. Então, vamos imaginar aqui, dentro dessa ideia da impermanência e dos reveses da vida, imagina só alguém que passou muitos anos, 20 anos ou mais, juntando dinheiro, todo mês, sacrificando, deixando de sair, deixando de fazer coisas importantes, fazendo coisas que ele gostaria de fazer, de viajar, de ir para alguma festividade, alguma coisa. Às vezes trabalhando em 2 empregos, tem gente que trabalha em 3 empregos, se sacrificando, finalmente consegue comprar lá a sua casinha, consegue comprar seu carro, ter a vida que gostaria de ter. Até que enfim a pessoa conseguiu. E acontece como aconteceu, por exemplo, que vimos recentemente com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Vem uma catástrofe natural e simplesmente leva tudo embora. Levou embora. Por isso que Jesus fala, não acumuleis para vós tesouros na terra, aonde o ladrão rouba e a traça, a ferrugem corrói. Na verdade, ele está falando dessa impermanência. Que a gente está com o nosso foco emocional, espiritual, mental, em algo que pode, a qualquer momento, ir embora. Começar a vida do zero, do ponto de vista material. Começar a vida do zero. Então você está colocando toda a sua energia, todo o seu coração, toda a sua mente em algo que pode ir embora a qualquer momento. Infelizmente, também temos irmãos em alguns lugares do mundo que estão passando por situações de guerra. Se caso sobreviva, vai começar a vida do zero. Então é disso que Jesus está falando. Jesus está como um irmão mais velho, como alguém experiente, como alguém que já sabe como tudo funciona, está nos dizendo, cuidado com o lugar aonde você põe o seu coração. Porque ele conclui essa passagem dizendo, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então vamos imaginar um mundo como se fosse um mundo mais avançado que o nosso. Um mundo habitado por seres mais evoluídos, já que a gente está falando de evolução. Para ficar mais fácil a imaginação, vamos imaginar esse mundo como se fosse igual à Terra, com todas as coisas que tem na Terra. Só que o comportamento e a maneira como funciona sendo diferentes. Então vamos imaginar um mundo onde não tem dinheiro. Não existe dinheiro. Por quê? Por que no mundo avançado provavelmente não tem dinheiro? Porque o dinheiro ele é uma ferramenta de troca, né? Então eu trabalho, ganho o meu salário, que é um dinheiro, e eu pego esse dinheiro e troco por alguma coisa que eu quero, né? Por uma comida, vou fazer uma viagem, etc. Então, para que a motivação de todos nós de ir trabalhar é porque a gente sabe que no final do mês a gente vai receber o dinheiro. Então o dinheiro ele serve como motivação para ir trabalhar. Seres avançados não precisam de uma motivação para ir trabalhar. Eles já têm consciência que eles têm suas habilidades, sua formação, suas competências, e eles, por amor, por um sentimento de solidariedade, de cooperação, de consciência coletiva, eles mesmos, cada individualidade, não precisa por amor mesmo, eles vão lá e dão a sua contribuição para a comunidade, dão a sua contribuição para a sociedade. Não precisa de dinheiro. É totalmente desnecessário. Mais do que isso, imaginemos, ainda nesse mundo mais avançado, que você precisa de um carro para ir para algum lugar. Você vai até a rua, tem um carro lá. Um carro qualquer.
Não tem o seu carro, tem um carro lá. Você entra nele, vai até onde você precisa ir, sai do carro. Uma outra pessoa que precisa também de um veículo para se deslocar, entra nesse mesmo carro que você usou, vai. A hora que você precisa ir embora, você pega um que está disponível na rua e vai. Ou seja, não tem o sentimento de ego, não tem o sentimento de posse, essa coisa do ego. Isso foi enfraquecido. O individualismo, nesses mundos, foram substituídos pela solidariedade. E a competição substituída pela cooperação e pelo amor. Certo? Então, é disso que Jesus está falando. Quando Jesus fala também sobre o reino dos céus, ele faz algumas comparações com algumas situações nossas, né, aqui da terra. Então ele fala o seguinte: o reino dos céus é comparado ao homem que estava andando pela rua e se deparou com uma pedra de diamante. Ele pega essa pedra de diamante, cava um buraco e esconde. Ele vende tudo que tem e compra o campo, o terreno, aonde ele escondeu. Veja que tem um movimento de vender. Isso aqui é simbólico. Isso aqui não é para ser entendido de forma literal. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o terreno onde ele escondeu aquele diamante que ele achou. E esse diamante é o reino dos céus. E ele, nessa mesma passagem, sequência, ele dá uma outra comparação. O reino dos céus também pode ser comparado a um negociante de pedras preciosas que finalmente encontrou uma pedra muito rara, muito valiosa, e ele vende tudo que ele tinha para comprar essa pedra. Então, ou seja, ele já era um negociante de pedras preciosas. Então ele já tinha muitas pedras preciosas. Ele vendeu tudo para comprar essa muito valiosa que ele encontrou. Essa é mais uma outra comparação do reino dos céus. Então percebe que existe a ideia de vender. O que é vender? Vender é dispensar. Vender, eu não quero mais isso. Vender simboliza uma mudança de vida. Ele não quer mais essa vida. Ele não quer mais essa perspectiva. Ele mudou a consciência, mudou a mentalidade, mudou. Ele fez uma verdadeira conversão. Ele mudou a percepção da realidade. Aquilo já não tem valor. Aquilo que antes tinha valor já não tem mais. Agora isso aqui tem valor e eu quero vivenciar essa nova realidade. Eu quero vivenciar essa nova perspectiva, essa nova percepção da realidade. Porque evoluir nada mais é do que a mudança de percepção da realidade. Mudança de percepção, como eu olho o próximo, como eu olho para minha família, como eu olho para mim mesmo, como eu olho para a natureza, como eu olho para Deus. A minha percepção sobre Deus muda e evolui também. Certo? Então, nós estamos, como foi dito agora há pouco, nós somos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. Na prática, né, o que significa? Segundo a doutrina espírita, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, e em outras obras também, fala sobre a pluralidade dos mundos. Então, existem vários mundos, ou seja, os espíritos não se encarnam apenas no planeta Terra. Os espíritos também se encarnam em outros planetas. E existe uma escala evolutiva dos planetas, que é medida pela qualidade dos habitantes que encarnam naquele planeta. Então, na verdade, o que acontece? Os planetas, eles são escolas espirituais, escolas evolutivas. E cada planeta, cada escala evolutiva de planeta, é como se fosse um programa pedagógico planejado para atender um determinado perfil de consciência. E a Terra é considerada um planeta de provas e expiações. E qual que é o perfil dos espíritos encarnados no planeta de provas e expiações? Esses que a gente já está acostumado a ver todo dia, nos noticiários, às vezes no nosso bairro, na nossa frente, o tempo todo, que a gente conhece. Segundo Allan Kardec, ou melhor dizendo, segundo os espíritos, em obras do Allan Kardec, o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina sobre o bem. O que significa? Que existe o mal e existe o bem. Então, até pessoas que são dadas ao crime também fazem coisas boas.
Todos nós, ninguém é 100% bom nem 100% mal. Mas a característica predominante no mundo de provas e expiações é que o mal predomine sobre o bem. E a gente consegue ver isso no mundo, né? E quando a gente ouve essa afirmação, a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira coisa que vem na nossa imaginação são o quê? Crimes, assassinato, roubo, estelionato, guerras, fome, miséria e uma série de atrocidades, né, que esse perfil de consciência que habita o planeta Terra comete. Mas tudo isso que a gente imagina é apenas a repercussão externa. Porque a grande problemática não está no que acontece do ponto de vista externo, do que a gente vê ou do que a gente ouve falar. A problemática está dentro de nós. O mundo de provas e expiações é um mundo habitado por indivíduos, por individualidades conscienciais, cuja o interior de cada um desses habitantes, o mal predomina sobre o bem. E a consequência natural disso é tudo isso que a gente sabe que acontece no mundo. Tudo isso que a gente acabou de falar. Então, nós, no modo geral, nós enquanto humanidade, quando eu falo nós enquanto humanidade, no geral, somos muito egoístas. Então a gente percebe em comportamento de criança, o comportamento de criança é mais evidente, porque a criança ela não tem essa preocupação com o verniz social, ela é autêntica, né? Nós não, a gente disfarça um pouco. Nós também temos isso, mesma coisa, só que as crianças elas mostram mais. Por exemplo, se você tem aqui umas 10 crianças, você vai distribuir alguma coisa para elas, uma fruta, por exemplo. E com medo de ter pouco, com medo de não sobrar para elas, o que elas fazem? Me dá, é meu. Mas você nem entregou para todo mundo ainda, e aquela primeira que já acabou, que já comeu, tá lá, me dá mais, desse jeito, né? Ou seja, eu não me importo o que acontece com o outro. Eu não me importo se o outro recebeu ou não. Então, trazendo isso aqui para a nossa consciência de adultos, muitos de nós, numa oportunidade, numa mesa farta, que não chegou todo mundo ainda, a gente come. E se quando o pessoal que não chegou, quando eles chegarem, se não tiver mais comida, eles que se virem. E se eles estiverem com fome, eles que sintam fome. Na verdade, isso nem chega a passar na nossa cabeça. E quando chega, é tipo isso. Eles que sintam fome. E se eu ficar muito rico, muito assim, milionário, bilionário, e a consequência disso é que algumas pessoas não têm o suficiente para viver bem. Algumas pessoas vivem na pobreza, na miséria, na fome. Não importa. O importante é que eu tenho dinheiro, certo? Essa é a nossa tendência. E aí vale uma reflexão, tocando nesse ponto que eu acabei de chegar, o da riqueza financeira, que é o seguinte: não existe, a riqueza financeira não é um pecado, ela não é um problema do ponto de vista assim, quem é rico vai para um umbral só porque é rico. Não existe isso. Está em pecado porque isso não existe. Veja bem, o que significa ser rico financeiramente? Qual que é a experiência da pessoa que é rico? Quem é rico vive na liberdade. Então, se você tem muito dinheiro, você pode fazer praticamente tudo que você quiser. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode viajar para onde você quiser. Você pode ter a casa que você quiser, o carro que você quiser. Ou seja, você é livre. Você tem uma liberdade. E quando você está numa situação de liberdade, você mostra quem você é. Você mostra exatamente o que você é. Por isso que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da espiritualidade, a riqueza, ela não é nem boa nem má. Ela é apenas a oportunidade que um espírito tem de encarnar nessa situação para poder mostrar quem ele é, ou seja, é uma prova, para poder mostrar se até onde ele evoluiu. Porque ele vai passar por muitas tentações. Então, um espírito que encarnou na situação da riqueza, ele vai ter a tentação de, sei lá, se tiver mais preso na ideia da luxúria, né, de ter a mulher ou o homem que quiser, se tiver numa situação onde ele gosta de comida, então ele vai comer tudo que ele quiser. E, enfim, ele pode se envolver em situações onde, do ponto de vista espiritual, ele pode
ele pode acumular karma, ele pode acumular uma situação muito ruim para ele do ponto de vista espiritual, acumular dívidas. Então a riqueza, ela é apenas um laboratório de experimento com determinados espíritos. Vai passar por aquela experiência, porque um espírito bom, um espírito evoluído, com o dinheiro na mão dele, ele vai fazer muitas coisas boas. Ele vai espalhar desenvolvimento material, avanço tecnológico. Ele vai ter condições de ajudar no combate à pobreza, o combate à miséria, o combate à fome, fazer projetos nas cadeias para evitar que haja reincidência de crime, para fazer com que aquelas pessoas que estão ali na situação de detenção possam voltar para a vida normal, voltar para a sociedade, trabalhar, ser uma pessoa honesta. Enfim, ele vai usar o dinheiro dele para promover progresso, para promover o bem-estar, para diminuir o sofrimento, para amenizar o sofrimento, para estender a mão para quem precisa. Então, o dinheiro na mão de um espírito evoluído é uma maravilha. É uma bênção. Ou seja, o dinheiro em si não é o problema. O dinheiro não é nem bom nem mal. Bom ou mal é quem o detém. É a maneira como se usa o dinheiro. Certo? Então, dentro dessa ideia, né, de que nós estamos mergulhados nessa situação encarnatória de um mundo de provas e expiações, então eu gostaria também de incluir aqui se eu não me engano, o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, intitulado A Encarnação dos Espíritos, que é diferente de um outro capítulo, que eu não me lembro o número, mas de um outro capítulo que fala da pluralidade das existências. Então são dois assuntos diferentes. Pluralidade das existências é sobre reencarnação. As muitas encarnações, e vai tratar desse assunto das encarnações, das reencarnações. Esse capítulo 2, a encarnação, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: qual o objetivo da encarnação? O que ele realmente está perguntando? Ele não está falando de reencarnação, ele está falando assim: por que a gente tem que vir mergulhar na matéria? Por que a gente tem que fazer esse mergulho na matéria? Por que a gente não fica só lá no mundo espiritual? Por que a gente não evolui só lá no mundo espiritual? Por que a gente tem que vir para cá? E os espíritos dão duas respostas. Dois motivos do porquê que a gente precisa vir para a Terra, mergulhar na matéria. Ele fala o seguinte: Deus impõe a encarnação para que os espíritos possam realizar o seu aperfeiçoamento, para atingirem a perfeição. Há também um outro motivo, que é colocar o espírito em condições de realizar o seu papel na obra da criação. Eu achei isso muito bonito. Porque, veja bem, cada um de nós somos únicos. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a mim. Cada um de nós é único. Então, cada um de nós tem um papel na obra da criação que só você pode realizar e mais ninguém. Por mais evoluído que seja, tem um papel na obra da criação que cabe somente a você. Isso também traz um senso de responsabilidade. Muito embora o que nos interessa para aqui é a primeira resposta, que é o aperfeiçoamento do espírito. Então veja bem, o espírito, o que está dizendo? O espírito é como se o espírito fosse uma semente. Porque uma semente, vamos imaginar a semente de um pé de laranja. Imagine o pé de laranja, agora imagine a semente de laranja na sua mão. Se você pega a semente de uma laranja e coloca aqui em cima da mesa, deixa ela aí, não vai acontecer nada. Não vai crescer, não vai aparecer um pé de laranja. Mas se eu pegar essa semente e mergulhar ela na terra, a terra, tem alguma coisa na terra que vai estimular a semente, vai fazer com que ela se desenvolva. Ou seja, a semente, ela é passível de se desenvolver. Passivo. Passivo não significa que ela necessariamente vai desenvolver, significa que ela pode se desenvolver. O espírito é a mesma coisa. Só que Deus, o onipotente, onisciente, onipresente, é o grande jardineiro do universo. Então, com certeza, todas as sementes, ou seja, todos os espíritos, todos os princípios inteligentes serão inseridos,
no contexto certo para serem estimulados e se desenvolverem. Então, o mergulho do espírito na matéria é equivalente ao mergulho da semente na terra também. Então, precisamos dos estímulos. Então, cada vez que a gente vem aqui na terra, que a gente tem a experiência de ser filho, que a gente tem a experiência, sei lá, de uma escola, de ter amigos, de se apaixonar, de conhecer alguém, de viver um romance, de ter filhos, de ser pai, de ser mãe, de passar por reveses na vida, passar por desafios, superar os desafios, viver tristezas, decepções, viver alegrias. Todas esse conjunto de experiências vão nos estimulando a nos desenvolver. E assim como há uma árvore escondida na semente, que ela vai aparecendo aos poucos, também há uma árvore dentro de nós, dentro do Espírito, que na verdade é isso que é a mensagem de hoje. São os tesouros do reino dos céus, que estão escondidos na alma. Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus fala o seguinte: ninguém pode dizer que o reino dos céus está ali ou acolá. O reino dos céus está dentro do seu coração. Ou seja, quando fala assim, não acumuleis para vós tesouros na terra, mas acumuleis para vós tesouros no céu, Jesus está dizendo que céu que é esse? Aonde fica o céu? No nosso coração. Existe um tesouro no nosso coração. E aí, na obra psicografada por André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, chamada Entre o Céu e a Terra, tem uma passagem que tem alguns personagens. Por exemplo, tem o Amaro, que é marido da Odila. Mas ele tem uma ex-esposa que desencarnou, que é a Azumira. E a Azumira é uma obsessora daquelas terríveis. Ela obsedia a atual esposa de Amaro. Então, o ministro Clarence do nosso lar, o ministro, ou seja, para ser ministro de uma colônia espiritual, precisa ser um espírito altamente evoluído. Ele conversa com esse espírito obsessor, dessa primeira esposa de Amaro, e não resolve, não consegue resolver. E ele fala assim, precisamos pedir ajuda. Mas não é qualquer ajuda, porque eu tenho minhas conquistas. Eu tenho minhas conquistas de sabedoria, de amor, mas não é suficiente para resolver esse caso. Precisamos de ajuda. Então chama Irmã Clara, que é um espírito muito mais evoluído do que o ministro Clarence. E aí que eu vou ler a passagem para a gente ter uma pequena demonstração do que é um espírito que conseguiu encontrar um tesouro escondido na alma. Vou ler aqui um trecho da obra e da passagem. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou nos mantivéssemos em pequena distância e abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença. Então, a irmã Clara ergueu os braços em prece. Então, ela não vai usar a inteligência. Tem até uma frase, não sei se alguns de vocês já tiveram acesso a essa frase, né? O amor tem razões que a própria razão desconhece. Então, ela não vai usar palavras, porque isso o ministro Clarence já fez e não resolveu. Ela vai usar outros artifícios. Vamos prestar atenção na história. Ó. Então, aqui está a descrição de André Luiz, que estava ao lado do ministro Clarence. Essa descrição aqui é do André Luiz. Sob forte emoção, ou seja, só aquilo que estava acontecendo no momento que a irmã Clara começou a fazer a prece, já despertou uma emoção. Ele começou a chorar mesmo. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrava divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, o qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Ele era o núcleo que irradiava tudo aquilo. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela, repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado, e iluminescente lhe emoldurasse a forma.
leve e sublime. Os revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados em si mesmos. Esses círculos fechados em si mesmos lembram a ideia do centro de força. Então, são as cores emitidas pelo centro de forças de Irmã Clara, fechados em si mesmo. Caminhando dos reflexos de ouro opala ao rosa ao vivo, do rosa ao vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundiam em outros aspectos a me escaparem à apreciação. Então estava acontecendo coisa ali que eles não estavam conseguindo captar. Tudo isso que está falando e muito mais. Tive a ideia de que a Irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila, que é a esposa atual do amado, se aquietara como que dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento do nosso instrutor. Irmã Clara informou o ministro, igualmente envolvendo. Já atingiu o total equilíbrio do centro de força. Ela conseguiu atingir o total equilíbrio dos centros de força, que irradiam ondulações luminosas distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza, que afluírem do ser. Se partilhássemos com ela da mesma posição evolutiva, ou seja, se estivéssemos no mesmo grau evolutivo que ela, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob nossos olhos são músicas e linguagem, sabedoria e amor espiritual do pensamento a expressar maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Ou seja, para entender completamente tudo que estava acontecendo, em todos os níveis possíveis, era só alguém que estivesse ali no mesmo nível. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, uma pequena ideia do que significa isso que Jesus está dizendo. E olha que Irmã Clara, perto de Jesus, ainda está muito atrasada. Muito atrasada. O nível de Irmã Clara está dentro de cada um de nós, adormecido. Assim como a árvore está dentro da semente, o nível de Irmã Clara está dentro de nós. O nível de Jesus está dentro de cada um de nós. Então, para a gente refletir, vivemos num mundo de provas e expiações, com muitos problemas. Enquanto humanidade, nós ainda aceitamos a pobreza, ainda aceitamos a fome, ainda aceitamos a devastação da natureza. Enquanto humanidade, ainda estamos caminhando muito mal. Mas cabe a cada um de nós converter o nosso coração para buscar as riquezas do reino dos céus que está dentro do nosso coração, para que dentro de cada um de nós o bem prepondere sobre o mal. Para que dentro de cada um de nós a virtude prepondere sobre os vícios, a luz prepondere sobre as trevas, a sabedoria prepondere sobre a ignorância, o individualismo prepondere sobre a solidariedade, a cooperação, o amor prepondere sobre a competição, para que o autodomínio prepondere sobre nossos impulsos, sobre nossos instintos animais, para que o espírito prepondere sobre a matéria. E com isso precisamos tão simplesmente pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Tem muitos ensinamentos. Se você parar para prestar atenção, todos os ensinamentos de Jesus estão nos conduzindo a fazer esse movimento de conversão interna.
Porque se cada um de nós conseguir fazer essa conversão interna, o resultado natural do mundo externo é que no mundo externo o bem prevaleça sobre o mal, vivendo então numa outra realidade. Como dizia o apóstolo João, em uma de suas cartas, ele dizia: quem ama a Deus, quem diz com a boca que ama a Deus, mas na prática não ama o seu irmão, é um mentiroso, porque Deus é amor. Então vamos praticar o amor, vamos fazer o nosso movimento de vencer as nossas más inclinações, de aprimorar nossas virtudes, de amar a Deus no próximo, porque Deus está no próximo. E, para encerrar, vou fazer aqui uma leitura de uma passagem de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aí, para a gente poder, então, fazer essa reflexão sobre os tesouro no céu, de dentro do nosso coração, que devemos buscar, que devemos procurar, encontrar esse tesouro. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muita paz a todos.